Vereadores aprovam um relatório que arquiva a denúncia contra o vereador Dr. Orestes Previtali. Novas lombadas eletrônicas começam a multar em Valinhos. Câmara entrega certificados de reconhecimento a mais de 200 valinhenses. Sejam bem-vindos, está no ar o Câmara em Notícias. Olá! Os vereadores aprovaram o relatório final da comissão processante que pediu o arquivamento das denúncias contra o vereador Dr. Orestes Previtali. A suspeita era de que o vereador teria exercido função pública de médico no período de campanha eleitoral. O presidente Lorival convocou uma sessão extraordinária para discussão e votação do relatório. Aprovado por unanimidade pelos vereadores, o documento, lido pelo relator Léo Godoy, pediu a absolvição de Dr. Orestes por entender que as provas não comprovaram as irregularidades apresentadas pelo procurador da prefeitura. Segundo a denúncia, Dr. Orestes Previtali teria exercido a função pública de médico no período de campanha eleitoral. O relator da comissão afirmou que o Decreto-Lei 201 de 1967 não pode ser usado como parâmetro para pedir a cassação do mandato do vereador. Para ele, a lei orgânica do município prevê que a denúncia deveria partir da mesa diretora da Câmara ou de partido político que tenha representatividade no Legislativo. O relatório também diz que as denúncias não dizem respeito ao período em que o vereador Dr. Orestes Previtali já exercia o mandato parlamentar. De acordo com o texto, denúncias relativas à campanha eleitoral devem ser analisadas pela Justiça Eleitoral e não pelos poderes Executivo e Legislativo. E levando em consideração a documentação que a gente tinha observado e feito as diretrizes para poder fazer o nosso relatório, a gente só buscou o respaldo jurídico para que tudo fosse feito legalmente, com o respaldo jurídico necessário, para não haver nenhum vício ou nenhum questionamento posterior. Então, procuramos embasar todo o nosso relatório juridicamente, e nesse embasamento a gente acabou sentindo mesmo que a necessidade do arquivamento e da inocência do Dr. Orestes Previtali era necessária. Assim foi feito o relatório e assim foi entendido pelos os nobres vereadores da casa, que acabaram aprovando o relatório e arquivaram o processo e inocentaram o Dr. Orestes Previtali finalmente. Antes da votação, alguns vereadores se pronunciaram e justificaram seus votos favoráveis ao vereador. Dr. Orestes preferiu não usar a tribuna e pediu que seu advogado fizesse sua defesa, porém, concedeu entrevista à TV Câmara. Acredito que eu não podia esperar outra coisa que não fosse essa votação, tendo em vista a forma que se procedeu o ato desde o início da denúncia, uma denúncia descabida, uma denúncia infundada, uma denúncia sem nenhuma prova, sem nenhum fundamento. Acredito sim, entendo que a casa, a Câmara, ela tem a sua obrigação de investigar e a sua obrigação de fazer o seu trabalho, que eu acho que isso é o correto. No entanto, diante da forma como se iniciou, como se procedeu a denúncia desde a sua chegada a essa casa, não haveria outro resultado que eu pudesse esperar que não fosse absolvição, visto não ter havido nenhuma prova e nada mais foi acrescentado àquilo. Com a decisão da Câmara, a denúncia é arquivada e os trabalhos da comissão processante são encerrados. E atenção motoristas, as novas lombadas eletrônicas da cidade já estão funcionando e multando. A velocidade permitida é de 40 km por hora. Duas lombadas eletrônicas instaladas há 2 meses na cidade começaram a funcionar neste último domingo. Isso significa que os motoristas que ultrapassarem o limite de 40 km por hora serão efetivamente multados com base nas leis de trânsito. Uma das lombadas está localizada na estrada do Jequitibá, na conhecida Curva da Biquinha, no bairro Veneza, e outra nas proximidades da Escola Leme do Prado, na Rua São Paulo, na Vila Santana. A aplicação das multas passa a ocorrer após a aferição feita pelo Inmetro. De acordo com a Prefeitura, desde que os equipamentos foram ligados no início de outubro, os registros não valeram para multas, mas sim com um período de adaptação dos motoristas. Uma nova lombada também foi instalada, mas ainda não está em funcionamento. Localizada na Avenida dos Esportes, sentido bairro Centro, próxima ao Centro de Atendimento Farmacêutico e Fisioterápico, o CAF, a lombada tem o objetivo de prevenir atropelamentos no local.
Após o intervalo, a Câmara irá entregar certificados de reconhecimento a mais de 200 valienses que se destacaram neste semestre. Da música ao circo, do artesanato ao audiovisual. Participe do grande festival cultural que vai acontecer ano que vem. Está aberto o edital nacional do concurso Cultura 2014. Inscrições prorrogadas até 4 de novembro. Mais informações, acesse cultura.gov.br. Ministério da Cultura, Governo Federal. A Câmara entrega na próxima quinta-feira certificados de reconhecimento a mais de 200 valienses que se destacaram neste semestre. A cerimônia será no plenário da Câmara e aberta à população. Mais uma vez, a Câmara irá realizar uma sessão solene para a entrega de certificados de congratulações em reconhecimento a pessoas que fazem a diferença em diversas áreas sociais, da educação, de esportes, da cultura, da saúde, entre outras. São mais de 200 votos aprovados pelos vereadores no primeiro semestre desse ano. De acordo com o presidente Lorival Messias de Oliveira, além de apresentar e aprovar leis, fiscalizar o executivo e levar as reivindicações dos moradores adiante, é dever dos vereadores também reconhecer os moradores que honram a cidade com grandes iniciativas e conquistas. A cerimônia será realizada nesta quinta-feira, dia 5, às 19 horas, no plenário multiuso da Câmara. Toda a população está convidada. E a Frente Parlamentar Mista, que pede a volta dos trens de passageiros para a região, se reuniu em Vinhedo na última semana para debater com a população os benefícios desse tipo de transporte. Coordenada pelo vereador e presidente da Câmara de Valinhos, Lorival Messias Oliveira, a Frente Parlamentar reuniu-se em Vinhedo na última quinta-feira para mais uma audiência pública, reunindo vereadores de Hortolândia, Campinas, Americana, Vinhedo e Louveira, a fim de debater com a população os benefícios desse tipo de transporte e, sobretudo, forma de conscientizar as autoridades sobre a importância de investimentos no setor. Em 2014, vence o prazo informado pelo Governo do Estado, por meio da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, para que seja finalizado o estudo que está sendo feito e que deverá sinalizar a necessidade do trem para a região. As autoridades ressaltaram alguns dos benefícios do transporte ferroviário, salientando a economia como um dos principais motivadores. Todos que se pronunciaram se queixaram do congestionamento das rodovias e do tempo cada vez maior exigido para percorrer pequenas distâncias. E o grupo de teatro Vencer, formado há quase 20 anos por alunos da APAE Valinhos, se apresentou mais uma vez na cidade. Desta vez eles mostraram à população a esquete Pedestre, Eu Respeito, com orientações sobre o trânsito em comemoração aos 10 anos do Programa Municipal de Educação e Segurança no Trânsito de Valinhos. No próximo ano, o grupo de teatro Vencer completa 20 anos de trabalho. Formado por alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Valinhos, a APAE, segue sua trajetória de aprendizado e superação por meio das artes cênicas. Com trabalhos temáticos, a trupe faz tanto sucesso na cidade que são requisitados rotineiramente para preparar esquetes e apresentar em empresas, escolas e órgãos públicos, além de visitarem os enfermos no hospital do município. E pela terceira vez foram convidados pela Secretaria de Transportes e Trânsito de Valinhos a preparar uma cena que alertasse e reforçasse a população a respeito de alguns cuidados que os pedestres e motoristas devem ter no trânsito. A experiência que a gente tem, principalmente nas empresas onde a gente participa, é que quando eles informam através de uma peça de teatro, o resultado é melhor. As pessoas, a plateia, se conscientiza de que aquilo que se faz na vida rotineira é certo ou errado. Então tem essa questão de dar mais importância à peça feita pelos deficientes intelectuais. E a gente está mostrando de novo como que se deve fazer na rua, que não pode passar na faixa de pedestre, você tem que olhar para os dois lados, não pode falar no telefone, você não pode falar com o celular quando o carro está passando, não pode parar no lugar de idoso, que é negócio de deficiente, na hora que dá cadeira de roda, a pessoa vai receber uma multa, então não pode fazer isso. Mas é importante para você explicar que o trânsito tem que ser respeitado? Sim, é importante sim, porque pra gente pra eles também. É muito bom, porque faz parte da vida da gente.
A apresentação do grupo fez parte das comemorações dos 10 anos do Programa Municipal de Educação e Segurança no Trânsito de Valinhos, realizado pela Secretaria de Transportes e Trânsito, em parceria com a Secretaria de Educação, Autoban e empresas da região. O evento premiou os melhores alunos dos 5º anos das escolas municipais que participaram de um concurso de desenho. Agentes de trânsito à paisana também ficaram na região do Centro das Artes, Cultura e Comércio, CAC, identificando motoristas que foram corretos e gentis neste percurso. Uma vez identificado, o motorista era parado por uma blitz, abordado por agentes mirins e convidado a receber um certificado pela boa conduta. A gente trabalha com entrega, né? Fazendo entrega aqui em Valinhos, a pessoa pisou na faixa lá, eu parei, porque a gente tem que, primeiramente, respeitar a vida, né? E aí o agente de trânsito parou, eu achei que era para fazer alguma abordagem sobre a documentação do veículo, mas não era. Ele estava dando os parabéns por ter dado preferência para o pedestre lá, sabe? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Você diminui um pouco aí o índice de vítima no trânsito. Um comportamento voltado para a segurança, voltado para o convívio, voltado para a harmonia no trânsito. É isso que falta. Nós estamos realmente com um aumento excessivo de veículos circulando. Então a frota vem aumentando potencialmente. E agora nós temos também o fenômeno das motocicletas que estão crescendo em número, aí num potencial bem maior e que exigem muito mais cuidado, muito mais atenção, muito mais consciência do condutor do que o automóvel. Então, essa geração que vem vindo agora, que teve a oportunidade de ter ensinamentos de trânsito desde os primeiros anos de escola até o final do ciclo do ensino fundamental, vão ter condições de assimilar com muito mais facilidade esse comportamento seguro, esse comportamento que vai contribuir para que o trânsito possa fluir melhor e provocar menos acidentes. A seguir, Parlamento Metropolitano irá discutir política nacional de resíduos sólidos. Voltamos já. Todo ano, centenas de empresas aportam recursos em projetos esportivos via Lei de Incentivo ao Esporte. O prêmio de maior amigo do esporte foi criado especialmente para homenagear aquelas que investiram o maior volume de recursos no ano de 2012. Não são apenas grandes empresas, mas também as que mais se esforçaram para ajudar o esporte brasileiro a crescer. O Parlamento Metropolitano, formado por vereadores da região metropolitana de Campinas, irá discutir na próxima sexta-feira o papel da Câmara com relação à lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A reunião será em Vinhedo. Para falar sobre o assunto estará presente o superintendente do Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da RMC, Valdemir Ravagnani. Também estará em discussão a adoção do projeto sustentável para as câmaras da região, a partir do exemplo da Câmara de Louveira, com explanações do presidente do Legislativo, Stanislau Steck. Entre as proposituras que serão discutidas, destaca-se o projeto para ampliação do expediente bancário, proposto pelo vereador Jair Padovani de Hortolândia, proposta para a redução da carga horária dos profissionais de enfermagem, a ser definida pelo COREM, Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, a criação do Corredor Metropolitano de Montemor a Campinas, de autoria do vereador Salvador Leite Marcondes, de Montemor, moção de apelo para aprovação da PEC 534, que dispõe sobre a regulamentação da Guarda Municipal, de autoria da mesa diretiva, entre outros assuntos específicos da região. A reunião será na Câmara de Vinhedo, dia 6 de dezembro, às 9 horas. A Câmara fica na Avenida 2 de Abril, 78, no centro. Agora uma oportunidade para quem não estudou ou quer voltar a estudar. As inscrições para a educação de jovens e adultos vão até o dia 6. As inscrições para a EJA, Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino, do 1º ao 8º termos, terminam dia 6 de setembro. Podem matricular-se pessoas a partir dos 15 anos que não cursaram ou concluíram o ensino fundamental do 1º ao 8º termo. As inscrições podem ser feitas das 8h30 às 11 horas e das 13 horas às 15h30 na EMEB Horácio de Sales Cunha e na EMEB Cecília Meirelles. O posto de atendimento ao trabalhador de Valinhos oferece mais de 30 vagas de emprego. Confira.
O PAT oferece vagas para analista de logística, ajudante de açougueiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, barman, carreteiro, chapeiro de alumínio, costureira, cozinheiro de restaurante, conferente, cuidador de idosos, eletricista de manutenção, empregada doméstica, faxineiro, fiscal de loja, garçom, motorista de automóveis, motorista de caminhão, operador de empilhadeira, operador de caixa, operador de telemarketing, jardineiro, oficial de manutenção, padeiro, pedreiro, porteiro, servente de pedreiro, serralheiro, soldador montador, roçador, técnico de vendas, vigilante e vidraceiro. Os interessados deverão comparecer com os seguintes documentos: carteira de trabalho, CPF, RG e cartão do PIS. O PAT está localizado na Avenida dos Esportes 303, no centro, e atende das 8 às 16 horas. Hoje é dia de sessão na Câmara. Confira a pauta de votação e discussão. A penúltima sessão ordinária, que ocorre nesta terça-feira, está com projetos importantes do Poder Executivo. Um deles é o que amplia a lei do piso para professores da rede municipal. Os vereadores também vão apreciar o projeto que estabelece o plano do governo para os próximos 4 anos, o Plano Plurianual. O projeto tramita em conjunto com a Lei Orçamentária Anual. De acordo com a matéria, 415,6 milhões de reais devem entrar nos cofres da Prefeitura em 2014. A pauta traz o projeto do IPTU, que foi aprovado em primeira discussão na sessão passada e segue para o segundo turno de discussões. O programa, batizado pela Prefeitura como Bom Pagador, reajusta o valor venal dos imóveis em 15%. O projeto dos vereadores Veiga e Kiko Belloni altera o Código Tributário. A proposta dos vereadores é acabar com o excesso de burocracia para os contribuintes que têm direito à isenção do IPTU. É de autoria do vereador Rodrigo Popó a proposta que obriga os estabelecimentos comerciais a colocarem obstáculos móveis nas vagas destinadas às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Já o vereador Dinho sugere a criação da Semana das Tradições Nordestinas. A pauta completa da sessão pode ser conferida no site www.câmaravalinhos.sp.gov.br, link Ordem do Dia. A sessão tem início às 18h30 e é transmitida ao vivo pela TV Câmara nos canais 4 e 99 da NET ou pelo site no link TV Câmara. O Câmara em Notícias termina aqui. Voltamos na próxima sexta-feira. Mais informações você encontra em nosso site. Uma boa tarde e um bom final de semana.